conhecem a Cristo, né? Mas nós que já o conhecemos, precisamos ir a Cristo mesmo. É o único modo, irmãos, de encontrar descanso. A gente tem às vezes a ilusão de que nós vamos encontrar descanso e tranquilidade quando a gente conseguir passar num concurso público que nos dê um salário muito bom, ou no dia que a gente conseguir comprar a casa própria e sair do aluguel, ou no dia que a nossa esposa parar de reclamar tanto, ou no dia que o nosso marido for uma pessoa mais gentil e amorosa. A gente não fica assim sempre buscando coisas que poderiam tornar a nossa vida mais calma, serena e tranquila, e a vida toda a gente continua buscando e não consegue, porque essa calma, essa serenidade e essa tranquilidade não advém dessas coisas externas, advém do relacionamento com Cristo. Sempre é confiar nele, é viver com ele. Aí não tem problema, a gente pode continuar pagando aluguel, pode continuar trabalhando onde estava, a mulher pode continuar reclamando, o marido pode continuar sem ser gentil, mas a gente vai estar calmo, sereno e tranquilo, só por causa disso. Vamos ler a palavra do Senhor, que é o tema do sermão não é esse, né? Só que eu me empolguei com a música. A carta de Paulo aos Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 7. Antes da gente ler, só uma explicaçãozinha geral que nós vamos fazer no acampamento com relação às palestras, aos sermões, né? A nossa intenção, irmãos, é conversarmos sobre os dons na vida prática da igreja, como vocês receberam um cartãozinho que está no quarto de vocês, com um caderninho, com caneta, com tudo, né? Essa turma é muito organizada, bênção. Então, nossa intenção é discutir como esses dons se evidenciam na vida prática da igreja. Hoje, nós vamos falar, com base aqui em Efésios 4, que esses dons, na realidade, foram dados por Deus, foram dados à igreja e têm um objetivo, têm um propósito específico. Amanhã, durante o dia, o reverendo Santana vai comentar sobre dons extraordinários. Há sempre uma discussão, né, sobre isso, e algumas vezes a gente não tem a oportunidade de ser mais instruído. Então, pela manhã, o pastor Santana vai falar especificamente sobre o dom de línguas. Vai comentar como é que isso acontece, isso existe, não existe, aconteceu, não aconteceu, e vai poder tirar inclusive dúvidas dos irmãos. À noite ele deve falar sobre o dom de profecia, e aí discutir no geral esses dons miraculosos, né? E no domingo pela manhã eu vou conversar com os irmãos sobre como servir a Cristo e a igreja com esses dons. Porque inúmeras vezes a gente pensa que os dons que nós temos, eles precisam ser desenvolvidos no ambiente de culto. Não sei se vocês já viram várias pessoas dizendo assim: não, eu estou na igreja há não sei quanto tempo, mas não tem nada para eu fazer. Não é porque historicamente a gente foi ensinado que aquilo que Deus nos capacitou deve ser feito no âmbito, muitas vezes, do domingo. Então, se eu faço alguma coisa no domingo, ou eu não faço. Então, se eu não faço, como se o restante da semana, o restante dos dias e todo o nosso tempo não fosse possível exercermos esses dons. Então, isso é o que nós vamos comentar nesses 4 períodos aqui. Tá? Efésios capítulo 4, Efésios 4, a partir do versículo 7. O texto diz assim, do 7 a gente vai até o 16. E a graça foi concedida a cada um de nós. Peraí, estou no livro errado. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativos do cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer que ele subiu, senão que ele também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu
acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem o erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento, para a edificação de si mesmo em amor. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Senhor Jesus, obrigado, Pai. Como é maravilhoso olhar para a Tua Palavra e saber que o Senhor é aquele que concedeu dons à Sua igreja. O Senhor morreu na cruz, nos libertou dos nossos pecados, morreu por nós, esteve sepultado por 3 dias. Depois subiu ao céu, enviou o Teu Espírito e nos habilitou para completarmos a obra que o Senhor começou. Obrigado, Deus, porque a Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras é fruto, Senhor Jesus, dessa ação do Senhor, é fruto do trabalho que o Senhor mesmo começou, os apóstolos deram prosseguimento e que irmãos, no decorrer da história, continuaram, auxiliados pelo Teu Espírito. Muito obrigado. Pai, em nome de Jesus, fala conosco nesta noite, toque em nosso coração, nos instrui com a verdade, no nome de Jesus. Amém. Há algumas verdades que eu queria falar nesta noite sobre o que são esses dons espirituais, né? E uma dessas primeiras verdades é que eles, na realidade, são fruto da obra de Cristo. A ideia de dom é uma dádiva, é um presente, e fica muito claro que com relação aos dons do Espírito, são coisas, irmãos, que nós não merecemos. Nós realmente não merecemos. Só existe porque o próprio Senhor fez isso por nós. Foi Cristo quem morreu na cruz e nos aproximou de Deus, tirou a barreira de separação que havia entre nós e Ele. Então antes, nós que éramos por natureza filhos da ira de Deus, agora somos transformados em instrumentos do seu amor, objetos da sua graça. Por isso, Ele realmente concede esses dons. Paulo diz aí em Efésios, capítulo 4, que nós lemos, né? A partir do versículo 8, ele diz assim: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O que foi que Cristo levou cativo? Aquilo que nos prendia, aquilo que fazia com que eu e você fôssemos antes escravos do pecado. Nós não tínhamos, irmãos, nenhum tipo de prazer em servir a Deus. Nós não tínhamos nenhum tipo de desejo de glorificar ao Senhor em sentido algum, de forma nenhuma. Aqueles que não nasceram na igreja, né? Porque muitas vezes aqueles que nasceram na igreja, às vezes não é muito fácil ele conseguir perceber exatamente o momento em que ele conheceu a Cristo. Aconteceu, ele não nasceu convertido, ele não nasceu salvo. Houve um momento no qual Cristo mudou o seu coração. Mas nem sempre as pessoas conseguem divisar, perceber exatamente esse momento. Mas aqueles que, como eu, não nasceram num lar evangélico, né? Eu fui atraído ao Senhor apenas aos 13 anos. A gente consegue olhar para a nossa vida e ver como antes nós não tínhamos nenhum prazer nisso. Nenhum, a gente achava isso uma coisa totalmente estranha. Eu lembro que eu com 12, 13 anos, às vezes no domingo pela manhã, eu passava pela porta de alguma igreja, isso lá em São João de Meriti, no Rio de Janeiro. Eu passava pela porta de alguma igreja e via aqueles irmãos lá, e eu ficava pensando: o que esses doidos estão fazendo um calor dos infernos desse, e todo mundo enfiado aí dentro? Isso é um guri com 12 anos, mas espantado de ver aquele monte de gente enfiada dentro da igreja no domingo de manhã. Você abre um calor desse, tem tanta coisa para fazer.
Era assim que nós éramos antes. Por que nós éramos assim? Paulo diz, escrevendo aos Efésios, que nós éramos assim porque nós estávamos mortos. Sabe, nós estávamos presos pelo pecado. Nós não tínhamos nenhum tipo de prazer nisso. A morte de Cristo é que nos aproxima de Deus. Ele muda a nossa natureza, Ele muda o nosso coração, Ele nos converte. E naquilo que nós não tínhamos nenhum prazer, hoje é tudo que nós mais queremos. Enquanto nós cantávamos aqui, eu estava ali pensando, o trabalho que dá organizar um acampamento desse, o quanto Cris, Alberto, os irmãos que estiverem organizando já correram, né? E a gente cantando aqui, eu pensando, mas rapaz, mas quem está aqui reunido com o povo de Deus, cantando, louvando ao Senhor, a gente não lembra mais nada disso. A impressão que a gente tem é assim, valeu a pena. É um trabalho do raio, passou um monte de raiva numa hora ou em outra, mas valeu a pena. Porque nós temos prazer hoje no serviço. Entende como o nosso coração foi mudado? Então, irmãos, toda a habilidade, todo dom que nós tenhamos, eles na realidade são fruto apenas daquilo que Cristo fez por nós. Se não fosse assim, nós não teríamos nenhum prazer em servir ao Senhor com os nossos dons. Uma outra coisa é que eles são concedidos por Deus e eles não têm a ideia, a intenção de diferenciar as pessoas. Não, o objetivo não é esse. O objetivo é realmente de glorificar a Deus. É o Senhor quem dá livremente. Lembra quando Cristo fala sobre aquelas parábolas em Mateus 24, Mateus 25? E ele diz que o Senhor chamou alguns homens e distribuiu a eles talentos. Vocês lembram quantos talentos ele deu? A um ele deu 5, ao outro ele deu 3, deu 1. Só deu 1. E a gente fica pensando assim, por que ele faz isso? Não é, a gente não pensaria hoje. Alguém podia dizer, mas espera aí, ele não está sendo meio injusto não? Por que ele achou que uma pessoa pode ter 5 e a outra pode ter apenas 1? Não, irmãos, ele não é injusto. É isso que eu e você precisamos lembrar. Eu e você não temos capacidade de entender completamente o modo como Deus age. E seria, inclusive, muita petulância nossa querer entender. Vocês já perceberam que Ele é Deus? Ele não é uma pessoa como eu e você. Ele não é um ser limitado como eu e você somos. Afetados por tanta coisa, irmãos. Quando a gente pensou em fazer um culto ali fora, eu estava pensando, rapaz, com a quantidade de pernilongo que tem aqui fora, eu não conseguiria falar, eu tenho certeza. Quando um bicho desse me pica, não coça, dói. E fica um calombo desse tamanho. Rapaz, eu não ia conseguir falar, eu tenho certeza disso. E eu fico pensando, quantos irmãos não iriam conseguir ouvir? Dá para imaginar os irmãos ficarem o tempo todo aqui, ó. Nós somos assim, extremamente afetados por tantas coisas. Como é que pessoas assim podem querer questionar se Deus é justo ao dar 5, 2 e 1? Imagine, não dá para questionar. O que nós precisamos é simplesmente descansar nele, saber que foi ele quem deu, segundo o seu querer, segundo a sua bondade e segundo a sua sabedoria. Vejam que interessante, né? Aquele que recebeu 1 foi o único que não fez nada. Foi o único que teve que receber. Dá para imaginar o quanto Cristo conhece a cada um de nós? Não é interessante? O quanto ele conhece. Ele deu 1. A uma pessoa ele deu 1 só. E foi essa pessoa que disse assim, rapaz, sabe uma coisa? Eu não vou fazer nada não. Depois eu perco esse talento. Depois eu perco esse dom. Eu aplico de uma forma indevida. E a bronca que eu vou levar? Eu vou guardar. Foi o único que não fez nada com o que tinha recebido. Então eu e você precisamos parar de nos preocupar com a habilidade que Deus deu a algumas pessoas e não deu a gente. E começar a prestar atenção naquilo que eu e você podemos fazer e muitas vezes não temos feito. A gente gasta, irmãos, às vezes tanto tempo prestando atenção e reclamando porque fulano canta, toca, prega, pilota avião, faz tudo, e a gente mesmo não faz nada. Com
com tanto tempo que a gente gasta. Uma pessoa que me chama muita atenção é o pastor Hernandes Dias Lopes. Não sei se vocês já tiveram a curiosidade, eu já tive, de olhar a agenda do Hernandes que fica na internet, né? E um mês que eu olhei, irmãos, dos 30 dias, ele ia pregar em 28. Sabe o que é em 28 dos 30? E nesses 28 dias, ele ia pregar em 3 países diferentes, em 2 continentes e em mais de 15 cidades. Tinha dias que ele ia pregar de manhã numa cidade e de noite em outra. Além disso, ele é pastor auxiliar do Arival, lá em Pinheiros. Ele grava aqueles programas que nós vemos na ITB, né? Ele escreve o Gotas de Sabedoria, o Gotas de Alegria e o Gotas de outras coisas, de conhecimento e por aí se vai. Não, é sério. Rapaz, você olhar para a quantidade de coisas que Hernandes faz, é absurdo. É absurdo. E foi Deus quem o fez assim. E o que nós precisaríamos fazer é agradecer a Ele. É agradecer a Deus que capacitou homens como aquele, sabe? Às vezes eu fico vendo, tem gente, irmãos, que escreve tanto, que eu fico pensando, dá até preguiça de ler tudo que ele escreveu. Quanto mais escrever, quanto mais pensar em escrever o que ele fez, sabe? Ele escreveu, ele fez tudo isso. Às vezes me falta disposição até de ler os livros que ele escreveu. É Deus quem faz isso. É isso que eu e você precisamos entender. Um irmão que tem a habilidade do Hernandes ou do Augustus, vocês veem a capacidade de produção do Augustus é monstruosa, né? Eles não são assim, irmãos, porque eles são melhores do que eu e você. Foi Deus quem os capacitou. O que é que nós devemos fazer? Olhar para esses irmãos como instrumentos de Deus e glorificar ao Senhor que os capacitou. Isso não vem deles. Entendam, isso não vem deles. Como na nossa igreja também. É Deus quem chama pessoas para servirem. É Deus quem chama pessoas para servirem em cada etapa e em cada momento. Quem de nós não percebe a disposição de Adebaldo em fazer tudo que está ao seu alcance? E o que é que nós podemos fazer? Agradecer ao Senhor do céu que o capacitou. Sabe, agradecer a Deus, que é quem dá habilidade, que é quem dá disposição, que é quem dá motivação, que é quem chama para fazer. Então esses dons não visam nunca e de nenhum modo trazer nenhum tipo de glória a quem quer que seja, senão somente a Deus. É o Senhor quem dá, é fruto da sua graça, é fruto da sua soberania, é fruto da sua misericórdia. É Ele que capacita. Se há algo de errado, se há algo de problemático no desempenho desses dons, isso é culpa nossa. Aí somos nós. Mas é Deus quem chama, é Deus quem habilita. E eu e você deveríamos começar a pensar nisso, sabe? Em vez de ficar olhando para aquele que recebeu 5, pensar naquilo que nós podemos fazer e glorificar ao Senhor com aquilo que nós temos. Se o Senhor quisesse, irmãos, que nós fizéssemos algo do volume do Hernandes, do Augusto ou de outras pessoas, Deus nos capacitaria para isso. E Deus não só capacitaria, como Ele daria a oportunidade. Eu e você precisamos entender que nós temos que florescer e que produzir aonde nós estamos, naquilo que nós estamos fazendo. Sabe, porque inúmeras vezes a gente passa, por exemplo, muito tempo sem servir como deveríamos, porque não somos o presidente do presbitério. Não, porque eu não sou isso ou porque eu não sou aquilo. No dia que eu for, talvez eu vá fazer mais. No dia que eu for, aí eu vou me dedicar mais. Nunca foi esse o objetivo. Os dons foram dados para que eu e você apliquemos no tempo e no lugar e na hora em que nós estamos. O lugar onde você está precisa, faça. Foi por isso que o Senhor lhe colocou ali. Foi por isso. Cada pessoa que Deus tem trazido a Jardim das Oliveiras segundo a sua soberania e o seu poder, eu entendo que Ele está trazendo para o aperfeiçoamento da sua obra, para a glorificação do seu nome apenas, porque é Ele quem traz, irmãos, e é Ele quem leva.
É Ele quem leva no momento em que Ele quiser, porque nós somos dele. Precisamos ter isso muito claro na nossa mente. Esses dons foram concedidos por Cristo. Foram concedidos, diz ainda Paulo escrevendo aqui aos Efésios, que eles visam realmente, ou que eles são muito variados, né? Veja que ele fala que são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Tudo isso faz parte dessa variedade que o Senhor concedeu. Então aquele que, por exemplo, irmãos, que fala muito bem, que prega, que ensina, que é muito articulado, ele não é assim porque ele é especial ou porque ele é melhor do que quem quer que seja. Foi Deus quem o fez assim. Foi Deus. Não foi ele que se fez assim. Aquela pessoa que tem mais dificuldade de ler um texto, de entender, de articular algo, ele não é assim, irmãos, porque ele quer. De jeito nenhum. Foi Deus quem o fez assim. Acho que é o computador, talvez, né? A bateria. Ou então é uma bomba. Talvez seja uma bomba. Talvez pode até ser, né? Vejam, irmãos, ele é o Senhor quem dá pessoas à igreja que são, diz aí no versículo 11, né? Efésios 4, 11. Ele diz que são apóstolos, são profetas, são evangelistas, são pastores e são mestres. Há necessidade que haja toda essa variedade na igreja. Imagine se nós ficássemos todos pensando que nós todos deveríamos cantar, ou nós todos deveríamos tocar, ou todos deveriam ensinar, ou todos deveriam fazer isso ou aquilo. O que todos nós precisamos é cada um de nós entender que recebemos a habilidade de Deus para servir em algum aspecto, de alguma forma, e fazer isso dentro da oportunidade que o Senhor nos permitir, dentro da brecha que Ele permitir que a gente veja, para que a gente possa preencher isso. Mas essa variedade vem do próprio Deus. Alguns irmãos dizem assim: pastor, mas se existe essa variedade, por que algumas igrejas têm tantas pessoas que tocam e outras não tem ninguém? Vocês já perceberam igrejas assim, né? Igrejas que têm 10 equipes de música, 10 ou mais, e igrejas que não tem uma pessoa que toque violão. E a gente fica pensando, por que é que Deus permite que seja dessa forma? Um dos motivos, irmãos, eu entendo, é que nós precisamos entender que tudo isso é para a glória do seu nome. Toda e qualquer situação que nós vivemos, nós precisamos cantar ao Senhor, se for possível, com o teclado, com a bateria, com o contrabaixo, com o violão, com a guitarra, o saxofone, uma flauta transversal, e seja lá mais o que for que nós tivermos disponíveis. Mas precisamos cantar e celebrar e louvar ao Senhor a capela no dia que não tiver nada. Sabe, não deveriam ser esses instrumentos ou todo esse aparato que deveria motivar a gente a cantar de forma mais ou menos alegre, porque nós estamos cantando ao Senhor. É uma bênção que tenha tudo isso, glória a Deus, e eu queria que tivesse muito mais, com toda certeza, mas nós precisamos entender que isso não é a essência, isso não é o principal é eu e você cantarmos e celebrarmos ao Senhor, antes de qualquer coisa, no nosso próprio coração. Se puder ser com todo esse aparato, com todos esses instrumentos, que seja. E no dia que Deus providenciar, vai ter. No dia que Ele não providenciar, é assim mesmo. Também tá bom, não tem problema nenhum não. Não tem dificuldade. Uma coisa é certa, nós vamos sempre cantar ao Senhor. Enquanto Ele nos der garganta, enquanto Ele nos der voz, nós vamos cantar ao Senhor. Se for com todos os instrumentos, que seja. Se for só com um, amém. E se for sem nenhum, é assim também. Não tem dificuldade. É isso que nós precisamos entender. Existe variedade, a variedade é providenciada por Deus, mas o nosso foco deve estar na glória do Senhor,
e não no meio. Não no meio, entendeu? Não apenas no processo, mas na própria glória e honra ao Senhor que providencia todas as coisas. É isso que Paulo diz. A partir do versículo 12, ele começa a falar sobre a motivação de Deus ter dado esses dons. Ele diz no versículo 12: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Irmãos, todos esses dons servem para a edificação da igreja. O que é a edificação da igreja? É o que o próprio texto diz: que eu e você alcancemos a maturidade, que nós alcancemos a estatura de Cristo. É isso que é o objetivo dos dons. O objetivo, irmãos, não é tornar o culto mais alegre. Que algumas pessoas pensam: olha, se a gente tiver equipamento de som, se a gente tiver pessoas que toquem, se a gente tiver um bom orador, o culto fica melhor. Mas o objetivo não é esse. O objetivo, na realidade, é conduzir a mim e a você à maturidade, a nos parecermos com Cristo, a conhecer melhor o Senhor. Eu consigo, de forma assim bem simplista até, né, definir maturidade como a capacidade que eu e você temos de servir e de nos comportarmos em meio aos problemas. A concepção que eu tenho de maturidade cristã é que um cristão é alguém, um cristão maduro, é alguém que tem disposição para servir naquilo que for preciso. É alguém que consegue lidar de forma cristã, de forma que glorifique a Deus, com as dificuldades e o sofrimento. Então, maturidade não é conhecer muitos textos da Bíblia, citar muitos versículos de cor, ler muitos livros. Não tem a ver com isso. O texto diz que esses dons aqui, e ele cita aqui especificamente nessa passagem, dons de ensino, né? Ele fala sobre apóstolos, sobre mestres, sobre pastores, sobre evangelistas. São sempre dons de ensino. E ele diz para que ele está fazendo isso: para que os santos sejam aperfeiçoados, para que o corpo seja edificado, para que haja unidade, para que as pessoas cheguem à maturidade, para que cheguem à plenitude de Cristo. Entendem, irmãos? Para que é que existem esses dons? Eles não existem para que a gente diga assim: rapaz, como o culto foi legal hoje, como foi bonito, como foi muito organizado o sermão, ou como foi interessante o modo como isso foi exposto. Tudo isso é bom, irmãos. Só não é a essência. Essa plástica, essa estética, não é exatamente o que os dons visam buscar. O objetivo dos dons de pessoas que falam, que expressam, que ensinam, é que eu e você sejamos edificados. É confrontar a nossa vida com a Bíblia e nos levar a ver que nós ainda temos uma distância a percorrer até nos parecermos com o Senhor e seguirmos nessa direção, nesse sentido. É para isso que existem os dons. Ele diz que essas pessoas, elas não são arrastadas por ventos de doutrina, né? Elas não são arrastadas pelas artimanhas das pessoas que, com facilidade e pela astúcia, induzem ao erro. Uma das coisas que nós mais precisamos fazer é ensinar. E ensinar a Bíblia constantemente, de todas as formas que nós pudermos, de todo jeito, em cada conversa, em cada oportunidade que a gente tiver. Porque é esse ensinamento que vai habilitar você a lidar de forma que glorifique ao Senhor com aquilo que acontecer na sua vida. É esse ensinamento, não é outra